Nesse momento eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus em Provérbios. Nós vamos ver hoje os capítulos 8 e 9 do livro de Provérbios. Temos estudado esse livro todos os domingos e hoje chegou a vez de estudarmos o que esses dois capítulos dizem, capítulo 8 e 9, tá? Então, deixa sua Bíblia aberta em Provérbios 8 e 9. Nesse momento, nós vamos ler apenas o capítulo 9, versos de 1 a 6. Mas deixe sua aberta que nós vamos ver esses dois capítulos todos hoje, tá bom? Provérbios capítulo 9, versos de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo meu caminho do entendimento. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, e não há outra coisa que nós queiramos mais do que ouvirmos a Tua voz, sermos ensinados por Ti. Portanto, Senhor, pelo Teu Espírito, nos visita aqui essa tarde, fala aos nossos corações, trabalha no mais profundo do nosso ser, ó Deus, nos move na direção do Senhor, queremos Te agradar, que nada, Senhor Deus, ao nosso redor possa nos dispersar essa tarde, mas que nossos corações e as nossas mentes estejam concentrados no que o Senhor tem a dizer. Abençoa-nos, usa-me para falar aos meus irmãos, para ensinar aos meus irmãos, apesar, Senhor Deus, das minhas incapacidades, que o Teu nome seja proclamado com fidelidade, que a graça do Senhor esteja conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certa vez, um ônibus transportando um grupo de pessoas de um manicômio, né? Pessoas loucas, pessoas desequilibradas mentalmente. Esse ônibus ele virou na estrada, grave acidente muito difícil. Só que o médico que estava indo dentro do ônibus, ele sobreviveu. E quando ele viu lá, né, um monte dos pacientes lá, dos loucos caídos no chão, ele buscou ajuda para tentar socorrer aquelas pessoas. Só que o motorista tinha morrido, então só estava ele. E aí ele, como é que eu vou fazer para ajudar essas pessoas? De repente, ele viu um louco que não estava ferido, que tinha saído ileso daquela situação. Então ele chamou aquele louco, ele disse assim: olha, você vai me ajudar. Eu vou olhar aqui os pacientes, e aqueles que estiverem vivos, eu vou dizer para você: vivo, aí você leva para ali. Se eu disser assim, morto, aí você leva para aquele outro lado ali e joga dentro daquele buraco ali, porque não tem mais o que fazer, já está morto. Aí tá certo. Aí o louco ficou lá ajudando, né? Aí o médico dizia: vivo, aí ele pegava o vivo e botava lá. Morto, aí ele pegava o morto e jogava lá dentro de um buraco. Vivo, morto. Aí numa dessas o médico disse assim: morto, aí ele pegou o morto lá, quando ele botou no ombro, aquele louco pegou e começou a gemer e disse assim: eu ainda estou vivo, me ajude. Ele disse assim: cala a boca, rapaz, tu quer saber mais do que o doutor? E jogou lá dentro do buraco, né? Moral da história: você colocaria a sua vida aos cuidados de alguém que não tem juízo? Aos cuidados de alguém que é louco? Você pediria os conselhos de alguém que é incapaz mentalmente de discernir entre o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal? Você procuraria a solução dos seus problemas numa pessoa que não tem juízo? Por que essa pergunta é importante? Porque, embora pareça absurdo, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por duas vozes: a voz da sabedoria e a voz da loucura. A voz da sabedoria e a voz da tolice estão o tempo todo ao nosso redor, tentando ser nossos conselheiros,
tentando nos instruir acerca do que é bom, do que é mal, acerca do que é melhor para as nossas vidas. Elas estão o tempo todo tentando ganhar a nossa mente. Elas nos fazem convites: venha comigo, a sabedoria diz. Venha comigo, a loucura também diz. E muitas pessoas, infelizmente, estão preferindo ouvir os conselhos da loucura, da insensatez, da tolice, do que os conselhos da sabedoria. Aqui no nosso texto, nós vamos ver 3 aspectos envolvendo a questão aqui da sabedoria e da loucura, tá? E o primeiro desses aspectos é o convite que essas 2 personagens imaginárias, elas fazem a nós todos os dias. O convite da sabedoria e o convite da loucura. O texto que a gente leu aí no capítulo 9, versos de 1 a 6, ele começa falando do convite da sabedoria. Ele diz: a sabedoria construiu a sua casa, ergueu as suas 7 colunas. Há muita especulação sobre o que seriam essas 7 colunas da sabedoria. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque não há uma certeza específica sobre o que o autor estaria tratando ao se referir a essa figura das 7 colunas da casa. Mas o que fica claro é que a sabedoria, ela vai ser retratada como algo muito importante, como se fosse uma pessoa muito importante. A sua casa é ampla, a sua casa é bonita, a sua casa é imponente. Essa é a casa da sabedoria, né? Ela tem aqui suas 7 colunas, uma grande construção naqueles dias, tá? O verso 2 ele vai dizer: matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Olha que coisa, ela tem um grande banquete para oferecer. Ela está chamando você a desfrutar de um grande banquete. E um detalhe importante, tá? A sabedoria, ela não é vegana, né? Ela fez um churrasco, ela gosta de churrasco, é por isso que ela é sabedoria, né? Mas o texto continua dizendo no verso 3: enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Então ela faz um grande convite para toda a cidade. Ela está chamando todas as pessoas. E aí o verso 4, o convite que ela faz: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso. Ela diz: olha o público-alvo da sabedoria. Ela chama aqueles que são inexperientes, ou talvez na sua tradução esteja o simples. Quem é o inexperiente? Quem é o simples? É aquele que ainda não conhece muitas coisas da vida, é aquele que não passou por muitas circunstâncias, ainda não sabe julgar muito bem. Às vezes ele pode ser enganado, ele pode tomar más decisões na sua vida simplesmente porque ele ainda não viveu bastante, ele ainda não aprendeu bastante sobre a vida. Então é esse que a sabedoria está dizendo: olha, você está em perigo, tá? Você ainda não está maduro o suficiente para tomar decisões seguras, certas. Então venha me ouvir, venha para o meu banquete, venha sentar à mesa comigo, venha ter intimidade comigo. A figura do sentar à mesa aqui do banquete diz respeito a isso também. Tomar comunhão, aprender com a sabedoria. E aí a gente chega no verso 6, ela diz: deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Então ela fala o quê? Mudem as suas más companhias. Se você é jovem, se você é alguém que ainda não conheceu a sabedoria, ainda não aprendeu o suficiente como tomar decisões sábias, decisões boas, ele está dizendo: se una à sabedoria e abandone a companhia da insensatez, da tolice. O tolo, o insensato, é aquele que não escuta a voz da sabedoria. É aquele que tampa os ouvidos para a sabedoria e segue os seus próprios caminhos. Segue o que... O tolo, ele acha que sabe de tudo. E como tem gente, né? Tem uma fase na nossa vida que a gente acha que já sabe de tudo. A gente acha que já nasceu sabendo de tudo. E aí a gente arruma um monte de amigo que também acha que sabe de tudo para nos aconselhar e tampa os ouvidos para a sabedoria. Sabe? A insensatez, a tolice, a inexperiência só vai te colocar em situações arriscadas. Só vai te colocar em situações de encrenca, que são aqui o oposto do ganhar a vida que a sabedoria tem para dar. Aqui a gente já aprende algumas coisas. A primeira é que você precisa reconhecer que você não sabe de tudo. Não importa
quanto você tenha vivido, não importa por quantas coisas você tenha passado, todos nós somos finitos, somos limitados, somos pecadores, e o pecado, ele distorce as coisas dentro de nós, ele distorce a nossa maneira de raciocinar, de sentir, de enxergar, de forma que a gente precisa desse lado de cada eternidade o tempo todo, ouvir a sabedoria. A gente precisa de bons conselhos, pessoas que nos alertem, que nos façam enxergar quando estivermos andando. É muito interessante que Davi, tem um momento que ele ora ao Senhor, e ele diz assim: Senhor, livra-me dos pecados que me são ocultos. Porque ele reconhece que às vezes ele podia inclusive pecar, tropeçar em coisas e nem perceber que estava caminhando pelo caminho do pecado. Então reconheça primeiramente isso: você não sabe de tudo. Todos nós começamos inexperientes na vida, e ao longo de toda a nossa vida a gente aprende algumas coisas, mas nós vamos estar numa jornada de contínuo aprendizado até o último dia, porque a missão para nós é sermos feitos semelhantes a Jesus Cristo, aquele que é a plenitude da sabedoria. E enquanto a gente não for parecido com Jesus, a gente ainda não chegou onde deveria, a gente ainda não aprendeu o que deveria, a gente ainda não foi transformado ao ponto em que deveríamos. Então, você não sabe de tudo. Por isso, é preciso ouvir conselhos, é preciso ouvir a voz da sabedoria. Aquele que sabe que não sabe, é a única pessoa que está com os ouvidos abertos para aprender de quem sabe mais do que ele. E a gente pode ouvir a voz da sabedoria em alguns lugares. O primeiro desses lugares é a palavra de Deus. A sabedoria vem de Deus, nós vamos ver daqui a pouco. O nosso Deus, ele é infinitamente sábio, e ele nos ensina. Ele deixou para nós um livro registrado, para que não tivesse dúvida, para que você pudesse ter pleno acesso ao conhecimento do Senhor. Nós precisamos ler esse livro, nós precisamos conhecer esse livro, nós precisamos estar encharcados desse livro, a fim de que quando a insensatez, a loucura bater na nossa porta, fazendo seus convites, nós possamos reconhecer que aquela não é a voz da sabedoria. A voz da sabedoria é uma voz que primeiramente vem do nosso Deus. O segundo lugar que você pode encontrar a voz da sabedoria, bons conselhos para a sua vida, é na experiência. Se você é jovem, por exemplo, e ainda não teve muitas experiências, você pode ouvir aqueles que já tiveram mais experiência do que você, e pode aprender com eles. Você deve estar atento àqueles que têm experiência. Observe, aprenda com os erros e com os acertos. Sabe, há muitas pessoas que cometeram muitos erros nas suas vidas, mas você pode olhar para essas e perceber pelo menos o que você não deve imitar na vida delas. Por onde é que você não deve ir? Qual o caminho que você deve evitar? Aquela pessoa trilhou aquele caminho e o resultado foi esse resultado aqui, então eu não quero ir para lá. E você percebe aquelas pessoas que também acertaram em muitas coisas na vida, e você diz: opa, eu quero imitar isso daí, eu quero ir por esse caminho aí. Então, observe, esteja atento, a sabedoria está ao nosso redor, ela está se revelando o tempo todo, e você pode observar os erros e acertos, e assim discernir por onde você deve ir, evitando tragédias, evitando coisas ruins que podem ser evitadas. A sabedoria está aí para isso. Observe a experiência. Um terceiro lugar que você pode aqui buscar sabedoria é nos seus pais. A Bíblia ela fala muito sobre o papel do pai e da mãe como os instrutores da nossa vida. O livro de Provérbios fala sobre isso diversas vezes. Ouça os seus pais. Os nossos pais não acertam em tudo, os nossos pais são falhos, são pecadores, estão em um processo também de crescimento, mas eles pelo menos já tiveram mais experiência do que a gente, eles pelo menos já aprenderam mais coisas do que a gente. O problema é que quando a gente é jovem, já falei, a gente acha que sabe de tudo. Aí ao invés de a gente ouvir os nossos pais, não, a gente vai ouvir os nossos colegas que têm a mesma idade que a gente, que têm as mesmas limitações que a gente, que não passaram pelas mesmas coisas que a gente não passou, e a gente acha que ali é que a gente vai obter sabedoria. Ouça o seu pai,
Ouça sua mãe. Os nossos pais, via de regra, são aquelas pessoas que Deus colocou sobre os nossos, para cuidar de nós, né? Sobre as nossas vidas. E eles desejam o melhor para nós. Quando os nossos pais, eles dizem não para nós, na maioria das vezes, pelo menos nas coisas importantes, é porque eles querem o nosso bem, é porque eles querem que a gente não bata com a cara na parede. Só que a gente despreza essa fonte de sabedoria que Deus deu para nós. É claro, tudo na nossa vida tem que ser avaliado pela palavra de Deus. Pode ser que algum dos nossos pais queiram dizer que a gente faça algo ou nos impedir de fazer algo por um motivo que não é bíblico. Então, nesse momento, é claro que a gente tem que ficar com a palavra de Deus. Mas em todas as outras coisas, se os nossos pais não estão confrontando, contrariando nenhum princípio da palavra de Deus, ouçamos com atenção. Ouçamos com atenção porque eles querem o nosso melhor, o nosso bem. E por fim, a gente também pode aprender com pessoas bem-sucedidas. Às vezes, por exemplo, você quer começar um negócio, né? Você está querendo montar uma empresa. Para quem é que você vai recorrer? Você vai perguntar para quem nunca montou uma empresa na vida? Ou você vai procurar uma pessoa que já está naquele ramo, que já está prosperando naquele ramo, para perguntar para ela algumas dicas, né? Como é que ela fez? Sabe, até o mundo empresarial já aprendeu isso. Tem um negócio chamado benchmarking, que é o quê? A empresa, ela vai visitar uma outra empresa para ver como é que eles estão fazendo lá e por que está dando certo, para que ela aplique as mesmas coisas lá na empresa dela. Mas você vai começar um negócio, acha que já sabe de tudo, acha que não precisa ouvir ninguém, aí quebra a cara. Sempre que alguém vem me pedir alguma dica sobre isso, né, algum conselho nessa área, eu pergunto, qual negócio você está querendo fazer? Não, estou querendo fazer isso daqui. Já vou lá nos meus contatos, né, com outras igrejas aí, procuro algum irmão, homem de Deus, que esteja trabalhando naquela área, que esteja dando certo. Eu digo assim, conversa com essa pessoa aí, pede os conselhos para ele, vê por onde é que ele está indo, para que as coisas deem certo aí na sua empresa, porque a gente precisa ouvir a sabedoria. Sabe? E outra coisa que a gente aprende é que às vezes a gente precisa deixar algumas coisas para trás. O verso 6 ele fala, né? Deixem a insensatez. Tem amizades na nossa vida que simbolizam muito bem essa insensatez aqui. São pessoas tolas, loucas e perigosas. Perigosas porque podem nos colocar em situações de risco e perigo. Amizades que às vezes a gente está trazendo, arrastando já há algum tempo, mas que só nos levam para dentro do buraco. A loucura, a insensatez. O que ele está dizendo aqui para nós é, deixe a insensatez de lado. Sabe? É claro, como a gente gosta das pessoas que estão perto da gente, a nossa primeira atitude nunca é simplesmente abandonar, né, uma amizade ou algo assim. A gente sempre busca primeiramente alcançar aquela vida. Então, se você foi alcançado pelo Senhor, se você foi transformado, o Senhor abriu os teus olhos e você enxergou agora qual é o caminho que você deve viver, é claro que você deve chegar para aquelas pessoas que estão ao seu redor, seus amigos e tudo mais, e compartilhar isso com eles. E dizer, olha, eu era assim, mas eu não sou mais. O Senhor entrou na minha vida, Ele mudou a minha vida, Ele me mostrou que eu estava indo por um caminho de loucura total e eu não quero mais isso. Bora comigo nesse novo caminho. Bora lá ouvir quem pode explicar para você as verdades do Evangelho do mesmo jeito que explicou para mim. Vamos embora lá. E às vezes a gente vai ganhar algumas dessas amizades, às vezes a gente vai conseguir influenciar algumas dessas amizades, mas sabe, tem outras que vão ficar com os ouvidos tampados para a gente, e vão ficar ali como uma fonte de tentação constante, querendo nos arrastar para dentro do buraco. Se essa é a situação, se tem uma pessoa na sua vida que é uma fonte de tentação para te levar para o abismo, para te levar para o buraco, para te levar para o perigo, para te levar para o pecado, você tem que correr, você tem que se afastar. Nem que seja temporariamente, mas você tem que se afastar pelo bem da tua alma. Quem sabe mais lá na frente, quando você estiver um pouco mais maduro, um pouco mais seguro, andando com o Senhor, aí você pode voltar lá, para tentar mais uma vez resgatar essa pessoa. Mas não deixa a insensatez, a tolice ficar falando no teu ouvido, arrastando você para longe do Senhor. Outra coisa interessante é que os pais, eu já falei aqui, eles têm muita responsabilidade sobre a vida dos seus filhos.
primeiramente, é dos pais a responsabilidade de zelar pela vida dos filhos. Só que o que acontece? É que alguns pais detectam más amizades nas vidas dos filhos, mas simplesmente cruzam os braços. Deixam que a insensatez e a loucura continuem ali, corroendo os ouvidos e o coração dos seus filhos. Sabe, esses dias, na verdade ontem, tive um compromisso lá na Caucaia, e aí o meu pai mora lá, eu cheguei lá na casa do meu pai, e lá não tinha internet, não tinha nada, que ele está mudando para lá esses dias. E aí a televisão estava ligada lá e só tinha TV aberta. E aí estava passando um jornal falando das desgraças da vida, né? Das tragédias, do crime, de tudo isso daí. E estava uma reportagem lá de 2 jovens que foram para um baile funk e desapareceram, e não voltaram. E aí estava lá as mães desesperadas, falando: eu só queria o meu filho aqui. Os meus filhos eram tão bons, os meus filhos eram tão inocentes, eles só queriam se divertir, e eles foram lá, e a pergunta era: pai, mãe, onde é que você estava? Que você não viu que aquele era um ambiente de perigo para o seu filho, e simplesmente deixou o seu filho ir. Sabe, se o seu filho vive às suas custas, ele depende de você, ele é obrigado a lhe obedecer. Enquanto ele estiver dentro da sua casa, enquanto ele depender de você, ele tem que seguir as suas ordens. E aí o pai e a mãe vê o filho caminhando para um lugar perigoso, para um lugar arriscado, e depois, quando as coisas dão errado, os filhos não voltam, a morte bate na porta, os pais ficam se questionando: onde foi que eu errei? Você não usou a sua autoridade de pai, você simplesmente deixou o seu filho ir para o caminho arriscado. Sabe, é você que paga a internet do seu filho, então ele vai ver na internet o que você deixar ele ver. É você que pagou o celular que está na mão do seu filho, então ele não tem liberdade, privacidade para usar do jeito que ele quer, não. É você que paga inclusive a comida, o transporte, as roupas do seu filho, então ele vai para onde você permitir que ele vá. Essa é a regra. Ou então ele começa a pagar as contas dele, ele começa a encontrar o lugar dele, ele começa a viver às custas dele, e aí sim ele vai poder viver do jeito que ele quiser. Então, pais, tenham cuidado com seus filhos, retirem os seus filhos do mau convívio, do perigo, diga simplesmente não. E sabe, não importa muitas vezes o que ele vai achar, se ele vai achar ruim, se ele vai achar bom. O que importa é naquele dia, quando a gente estiver diante do nosso Deus, e a gente for prestar conta pela vida dos nossos filhos, a gente dizer: Senhor, eu fiz, o Senhor é testemunha, eu fiz tudo o que eu pude para agradar o Senhor e para o bem do meu filho, para a eternidade do meu filho. É simplesmente isso o que o Senhor vai nos cobrar. Ele não vai cobrar se você foi o amigão que o seu filho admirava, ele vai cobrar: você cuidou do seu filho, você zelou pela eternidade dele. Então, cuidado, pais, não deixe seus filhos irem para um caminho onde eles vão se esbagaçar lá no final, para depois então você chorar e pensar: onde foi que eu errei, o que é que eu poderia ter feito de diferente? Agora, no verso 14, a gente tem um outro convite. Esse primeiro convite foi o da sabedoria, mas a gente tem um convite também da loucura, ou da insensatez. Olha aí, verso 14. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Verso 15, clama aos que passam por ali. Verso 13, né? A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Então ele está falando da insensatez, ela está lá sentada, né? Ela está lá bem à vontade na porta da sua casa. Parece uma figura de alguém assim à toa, né? Alguém desocupado, está lá em insensatez, bem tranquila na porta da casa. Ela convida todo mundo que está passando perto dela. E o seu público-alvo também são os inexperientes, mas aí o texto também acrescenta o tolo. Verso 16, ele diz, né? Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso. Ela diz,
Ela está chamando aqueles que não têm juízos, tolos, loucos. Tanto aquele que não tem experiência, mas também aquele que já está tomando decisões desajuizadas. Há uma diferença aqui. O inexperiente, chamado aqui de inexperiente, ele simplesmente não sabe ainda avaliar muito bem as coisas. Ele tem essas dificuldades, porque ele ainda não adquiriu a sabedoria necessária. Então ele não tem muitos critérios, ele tem pouca sabedoria prática. Mas o tolo, o insensato é diferente. Esse é alguém que fecha os ouvidos para bons conselhos, deliberadamente. O inexperiente, ele simplesmente não sabe muito bem o que fazer. O insensato, o tolo, chega a sabedoria para ele e diz assim: olha, por aqui é perigoso. Ele diz: eu não quero ouvir, eu já sei de tudo. Eu sei o que fazer, eu sei por onde ir. Eu faço do meu jeito. Esse é o tolo, esse é o insensato. E aqui também a gente já aprende algumas coisas. Primeiro é que você pode ser alguém inexperiente, não é pecado. Você pode estar ainda dando os primeiros passos, às vezes na caminhada da fé, e você ainda não descobriu todas as coisas, não aprendeu muitas coisas ainda. Você pode ser jovem e estar dando os primeiros passos na caminhada da vida. Você pode ter andado durante muito tempo dando cabeçada, fazendo escolha errada atrás de escolha errada, e ainda não adquiriu realmente a visão exata de para onde ir. Mas a grande questão é: você não precisa ser um tolo. Você pode ser um inexperiente, mas não precisa ser um tolo. Você não precisa continuar caminhando para onde vai dar errado, para onde vai te colocar em encrenca, para onde só vai trazer destruição sobre a sua vida. Você tem a oportunidade de abrir os seus ouvidos e ouvir a sabedoria, ouvir os conselhos da sabedoria, os conselhos de Deus, os conselhos de quem quer o seu bem, os conselhos de quem sabe mais do que você, de quem está andando com o Senhor e pode te instruir na palavra do Senhor. Não é porque você é inexperiente que você precisa ser um tolo. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, se você tem tropeçado, tem se machucado, tem batido com a cara na parede algumas vezes, se sente meio perdido, não sabe muito bem para onde ir, procure bons conselheiros, procure pessoas que conheçam a palavra de Deus e que possam te aconselhar, e que possam te instruir. Não seja um tolo, tampando os ouvidos para a sabedoria, achando que sabe de tudo e que já sabe o que é melhor. Procura a palavra de Deus, procura paz, procura pessoas maduras, líderes cristãos, tudo aquilo que a gente já falou antes como exemplo. O grande problema do tolo é que ele vai continuar batendo na porta errada. Ele vai continuar dando ouvido àquela turma de amiguinhos dele, onde ele se sente bem, com quem ele peca junto, onde ele acha que encontra a fonte do seu prazer e da sua alegria. Esse é o grande problema do tolo. Ele vai continuar com os ouvidos tapados. E ele vai buscar talvez até alguém para se aconselhar, mas sempre vai ser aquelas pessoas que concordam com ele, que vão dizer assim para ele: segue o teu coração, né? Teu coração é que sabe, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Vai pelo teu sentimento, para você ver onde é que você vai parar no final das contas. A palavra de Deus é que é o guia sábio para as nossas vidas. Então, o primeiro aspecto que a gente viu aqui da sabedoria e da loucura é que as duas vozes estão ao nosso redor, nos convidando: venha para cá, venha para cá, venha andar comigo, né? Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar qual é o caminho bom. As duas vozes estão ao nosso redor. Quando você liga a TV, uma série, um filme, um jornal, ali você vai encontrar as duas vozes. Você vai encontrar sabedoria, mostrando para você, como no exemplo que eu dei: se você deixar os seus filhos caminharem por caminhos perigosos, pode ser que eles não voltem para casa. Isso é a sabedoria lhe alertando, por meio do exemplo ruim de outra pessoa. Mas também você vai encontrar a loucura, dizendo para você assim: olha, o bom da vida é curtir, e você quer curtir, quer aproveitar a sua vida, é dessa maneira aqui. E aí ela vai te dar uma gama de opções pecaminosas para destruir a sua vida. A grande questão é quem você vai ouvir. Você vai jantar na casa de quem?
Você vai sentar na mesa com quem? Com a sabedoria ou com a loucura? Ou com a tolice? Agora tem um segundo aspecto aqui, que é a identidade. A identidade da sabedoria e a identidade da loucura. Esse aspecto eu penso que é o mais demorado que a gente vai ver aqui. O terceiro aspecto a gente vai ver rapidinho, tá? Mas eu quero começar aqui mostrando quem são essas duas personagens. Quem é a sabedoria, quem é a loucura? Eu vou começar pela sabedoria, porque o texto ele vai descrever muito a sabedoria e vai falar pouquinho sobre a insensatez, sobre a loucura, tá? Então vamos ver aqui oito características da sabedoria. Primeiro, a sabedoria é alguém disponível, acessível. Ela está perto de você e está pronta para te receber, para te servir, para te ensinar, certo? E ela tem conhecimento para compartilhar com você. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 8, versos 1 a 5. Olha o que o texto diz. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz, vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos, tenham bom senso. Sabe, os capítulos 1 e 2, eles já falaram um pouco sobre a sabedoria como se fosse uma mulher, né, uma pessoa real. A gente já discutiu bastante sobre isso, inclusive quando a gente lê aqui, a gente lembra muito do que o autor de Provérbios já escreveu nesses capítulos anteriores. Então não vou gastar muito tempo explicando cada um desses detalhes, você pode depois ir lá no YouTube, no canal da igreja, e vai ter lá as pregações passadas em Provérbios, você vai poder se aprofundar um pouquinho nisso. Mas o ponto aqui é... A sabedoria é retratada como alguém que está em todos os lugares, está na praça, está nas casas, está ao nosso redor, falando o tempo todo, ensinando o tempo todo. O que isso quer dizer? É que nós devemos observar, mais uma vez aquilo que eu já falei, observar as circunstâncias ao nosso redor, observar as pessoas, observar o que as pessoas estão ensinando, observar que decisões as pessoas estão tomando e especialmente qual é o resultado do que elas estão fazendo. Você observa, por exemplo, alguém diz uma coisa e vive de outra forma, então há uma contradição, então você já sabe, não tem sabedoria aqui, não é a sabedoria que está falando comigo. Você olha para uma outra pessoa e diz assim, olha, esse é o caminho da alegria, viver assim é que é bom, assim é que é alegria. Aí você vai e vê o resultado das pessoas que estão andando por aquele caminho. Qual é o resultado, no final das contas? É bom ou é ruim? Então você já sabe, opa, a sabedoria pode não ser esse caminho aqui. Quais são os efeitos das escolhas das pessoas na vida delas? Por exemplo, a pessoa chega para você e te oferece drogas, ok? E diz que é a coisa mais maravilhosa do mundo, ela vai para a balada, fica lá muito louca, e é bom, e ela... Enfim. A grande questão é, observe, qual é o resultado disso na vida das pessoas? O que as drogas têm feito na vida das pessoas? Eu nunca conheci ninguém que chegasse para mim e dissesse assim, olha, antes a minha vida estava destruída, estava tudo muito ruim, mas depois que eu comecei a usar drogas, pense como as coisas melhoraram. Ficou maravilhoso. Eu consegui um bom emprego, eu encontrei a pessoa dos meus sonhos, consegui construir uma família bem estruturada. Eu nunca ouvi esse testemunho. Por quê? Porque não é o testemunho da sabedoria. O que eu encontro é o contrário, são as pessoas se destruindo por causa disso. Da mesma forma, as pessoas que estão aí contando mentiras, fazendo falsas promessas, olhe para o resultado da vida deles, olha o que acontece no final. Pessoas que estão aí traindo umas às outras, adulterando, desenvolvendo relacionamentos fora do casamento, olhe qual é o resultado no final. Então é isso, a sabedoria está ao nosso redor o tempo todo falando, pelo testemunho dessas pessoas, pela conclusão, pelo resultado na vida dessas pessoas, você aprende com a sabedoria o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que dá certo, o que não dá. Então, observe, ela está clamando nas praças, ela está falando em alta voz ao seu redor.
Por isso, o verso 5 do capítulo 8, ele vai dizer, né? Vocês inexperientes, adquiram a prudência. E vocês tolos, tenham bom senso. A sabedoria, ela quer que você aprenda a julgar. Ela quer que você aprenda a examinar, a pensar, a refletir antes de tomar as suas decisões. Ela está te exortando a isso. Olha para as experiências, vê no que dá. Então pensa na sua vida, pensa por onde é que você está querendo ir. Vê se as pessoas que foram pelo mesmo caminho, onde é que elas chegaram. E aí você vê se é um bom caminho ou se não é. Escute a voz da sabedoria, tenha prudência. Agora a sabedoria também é apresentada, antes disso, capítulo 8 ainda, no verso 17, ele diz, né? Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Como eu falei, a sabedoria está disponível. Você quer sabedoria? Busque a sabedoria, você vai encontrar a sabedoria. Ela não fecha as portas. É muito interessante, Tiago, né? Ele vai dizer assim, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, se você precisa de sabedoria para colocar a sua vida nos caminhos do Senhor, tomar decisões que honrem ao Senhor, que glorificam ao Senhor, peça. Ele nunca vai fechar a porta na sua cara, ele nunca vai dizer assim, você já me pediu sabedoria demais, eu não vou dar mais não. Deus tem prazer em dar, a todos dá liberalmente. Sabedoria diz, se você me amar, eu estou aqui, pronto para encontrar com você e te ensinar. Mas a sabedoria também é apresentada aqui como uma mestra do bem, uma professora do bem. Dá uma olhadinha aí nos versos 6 a 9 do capítulo 8. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, a minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Vamos dar uma olhadinha aí, verso 6, né? Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer, os meus lábios falarão do que é certo. Então a sabedoria, ela vai te ensinar coisas importantes, sobre o que é importante, sobre o que é correto. Em oposição aqui, a sabedoria não necessariamente vai sempre te dizer o que dá certo, porque às vezes o que dá certo, entre aspas, não é o que é certo. Mas a sabedoria, ela sempre vai te dizer o que é certo, o que é correto. Sabe, muita gente vai chegar para você, aí é o convite da loucura, e vai dizer assim, cara, vamos por aqui, porque eu fiz assim e deu certo. Fulano de tal fez assim e deu certo. Mas a sabedoria, ela vai olhar e vai dizer assim, peraí, mas isso é certo? Não importa se você adquiriu vantagens, se você adquiriu benefícios, a pergunta é certo? A sabedoria, ela está preocupada com isso. Ela vai avaliar primeiramente isso, o que é certo. Há o certo, mesmo que todo mundo diga que é errado. Há o errado, mesmo que todo mundo esteja dizendo que é certo. E a sabedoria sempre vai ensinar para você o que é certo. E o que é certo? Da perspectiva de Deus. A sabedoria sempre vai julgar tudo pela ótica de Deus. O que Deus diz que é certo, é certo. O que Deus diz que é errado, é errado. Não importa se na televisão estão dizendo o contrário. Se Deus falou, a sua palavra está falando, é ela que a sabedoria vai dizer, é por aqui. É isso aqui que é certo e é por aqui que você tem que ir. Ok? Segunda coisa, olha no verso 7. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. A sabedoria está preocupada com o que é verdadeiro. Mais uma vez, mesmo que todo mundo diga que é mentira, mesmo que todo mundo discorde. É o seu ponto de vista. Pronto, se é o ponto de vista da sabedoria, eu fico com a sabedoria. Ela está preocupada com o que é verdadeiro. E o verdadeiro aqui está junto ao que é bom, em oposição ao que é mal. Ela diz que os seus lábios, eles repulsam o que é mal, eles vomitam aquilo que é mal. Se é mal, se é falso, se é mentiroso, não importa se te dá prazer, não importa se você acha legal, a sabedoria
ela vai te alertar e vai dizer: foge, esse não é o bom caminho, esse não é o caminho do sábio. Outra coisa que ela vai dizer aí no verso 8: todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida e perversa. A sabedoria está preocupada em lhe ensinar o que é justo. A sabedoria não trapaceia. Ela não vai te ensinar o caminho do jeitinho. Ela não vai te ensinar a dar meias verdades, a dar desculpas. Ela é justa. Ela não vai te ensinar a prejudicar outras pessoas. Ela é justa. Olha o verso 20. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. É por aí que a sabedoria anda e é por aí que ela quer que você ande junto com ela. É para aí que ela vai te levar. É sempre para o bom caminho. Olha o verso 9 agora. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Então, se você tiver já adquirido um pouquinho de sabedoria, você vai poder olhar para tudo isso e você vai concordar com a sabedoria. Basta você ter tido assim um pouquinho de sabedoria. Quando você ouvir a voz dela, você vai reconhecer e vai dizer assim: é por aí. É por aí que é o certo, é por aí que é o bom, é por aí que eu devo andar. A sabedoria, ela quer te ensinar a ser uma pessoa íntegra, a ser uma pessoa de caráter, a ser uma pessoa de respeito e, acima de tudo, a ser uma pessoa que agrada a Deus. O que não está certo, o que não é verdadeiro, o que é mentiroso, o que prejudica os outros, o que é contrário a Deus na sua vida, a sabedoria está te chamando hoje: joga fora. Se você já pegou um pouquinho de sabedoria, você sabe o que é na sua vida que não tem estado de acordo com a vontade de Deus, o que é na sua vida que não está certo, o que é na sua vida que está meio torto aí, que precisa ser endireitado, que não é justo, o que é na sua vida que tem na sua vida que não é bom, que não é verdadeiro. A sabedoria está dizendo: joga fora e vem andar comigo. Joga fora e vem andar comigo. O sábio vai ouvir e vai entender e vai obedecer e vai correr junto com a sabedoria. Agora o tolo não. Terceira característica da sabedoria aqui está aí no verso 10 e 11. Ela diz assim: prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Olha o verso 19 também. Meu fruto é melhor do que o ouro puro, o que ofereço é superior à prata escolhida. Em resumo, o que ele está dizendo aqui? A sabedoria é valiosa. Valiosa. A sabedoria é melhor, é mais preciosa do que tudo que você possa imaginar. Qualquer coisa que você possa pensar de valioso que exista no mundo, o que a sabedoria está dizendo é: eu valho mais. Eu sou mais preciosa. Se você encontrar com a sabedoria, você encontrou o tesouro maior do que qualquer outro tesouro que você possa imaginar. Agora a grande pergunta é: o que é que a gente tem dado valor na nossa vida? O que é que a gente tem valorizado? O que é que você está buscando como mais precioso para você? Eu vou dizer o que as pessoas nesse mundo estão buscando. Elas estão buscando felicidade. Elas estão buscando prazer. Pessoas o tempo todo pensando assim: o que vai me dar prazer? O que é legal? O que vai me satisfazer? As pessoas estão correndo atrás de dinheiro, porque elas acham que com dinheiro elas vão ter prazer e vão ter felicidade. Segurança, e elas acham que o dinheiro também vai dar isso para elas. As pessoas estão procurando poder, reconhecimento. É isso que as pessoas estão procurando. E sabe de uma coisa? Muitas dessas coisas, elas não são ruins em si mesmas. Felicidade é uma coisa boa. Prazer é bom, já está dizendo o nome, é prazeroso. Dinheiro é bom também, né? Fique sem dinheiro. Alguém já disse, né? O pessoal diz que dinheiro é do cão, mas fique sem dinheiro que aí você vê o cão, né? Poder, reconhecimento, segurança, romance. Às vezes Deus coloca uma pessoa em uma posição
de poder, de destaque, de segurança. Agora, qual é o problema? Essas coisas sem sabedoria. Quando você busca essas coisas como um fim em si mesmas, sem sabedoria, sem fazer o uso dessas coisas de maneira correta, aí é que você vai destruir a você mesmo e as pessoas ao seu redor. Por que você quer dinheiro? É para gastar nos seus próprios prazeres? É para gastar naquilo que não agrada a Deus? Pronto, você está trilhando o caminho da ruína na sua vida. Agora, se você tem dinheiro para usar isso de uma maneira que glorifica a Deus, aí é maravilhoso, é bênção. Eu estou buscando um romance. Por quê? Porque é muito bom estar do lado de alguém. É só para isso? Depois vai chegar um momento que você vai destruir a pessoa. Porque você está depositando a sua alegria, a sua felicidade, o seu prazer, a fonte de tudo isso, numa pessoa pecadora igual a você. Sem sabedoria, você vai destruir ela. Agora, no momento em que você entender que realmente é boa, mas é uma pessoa que Deus está colocando ao seu lado para você cuidar dela, para você servir ela, para você poder levar ela para a presença do Senhor e para junto com ela vocês darem testemunho da glória de Deus. Aí a coisa muda. O problema não são essas coisas em si, mas essas coisas sem sabedoria. É por isso que a palavra de Deus diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e suas coisas. E no final, as outras coisas serão acrescentadas. Quando você está querendo fazer a vontade de Deus, aí você está no caminho da sabedoria. E aí tudo que Deus vai colocando na sua vida, vai sendo bom. Porque você vai usando para a glória de Deus. E quando a gente está fazendo as coisas dentro da vontade de Deus, o que a Bíblia diz? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A gente vai desfrutar dessas coisas também, da maneira certa. De uma maneira que vai edificar, que vai construir. E não da maneira que vai destruir a nossa vida e a vida de outras pessoas. Se você buscar essas coisas só por elas mesmas, alguém já disse, eu já falei isso numa pregação passada, né? É como se você estivesse bebendo água salgada. É água, mas não mata a sede. Você vai para elas como se elas fossem acabar com a sua sede, mas elas só vão te dar ainda mais sede e nunca vão satisfazer. Outra coisa que é dito aqui sobre a sabedoria é que ela é prudente. Dá uma olhadinha no verso 12, capítulo 8, verso 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. O que ele está dizendo aqui para a gente? Onde a sabedoria está, a prudência está também. As duas andam juntas, as duas moram juntas, habitam na mesma casa. E o que é a prudência? É a capacidade de você planejar, é a capacidade de você avaliar, julgar, pensar antes de agir, tentar prever as consequências, para que você possa fugir das consequências ruins, caminhar na direção das boas coisas. Isso tem a ver com prudência. E é o caminho que a sabedoria está te chamando a trilhar. Está dizendo, se você estiver andando junto comigo, a prudência vai estar do teu lado, vai estar junto com você também. Antes de você agir, não haja por impulsos. Não seja governado simplesmente por paixões. Tem pessoas que estão mais se assemelhando a animais do que a seres humanos. Por quê? Porque são governados por instintos. São governados simplesmente pelo que pode trazer algum tipo de prazer momentâneo. E o que o texto está dizendo para nós é, você não deve ser assim, você deve ser prudente. Você deve pensar antes. Julgar as suas emoções. Uma das características da cultura pós-moderna, que é essa que a gente está inserido, né? As pessoas aí, os intelectuais dizem que nós vivemos numa era pós-moderna, uma das características é exatamente essa. As pessoas dizem assim, não tente provar nada para alguém, faça com que essa pessoa sinta alguma coisa, e aí você vai convencê-la. Porque as pessoas, elas estão hoje muito mais propensas a escutar o sentimento, a andar de acordo com o que elas estão sentindo, do que usar a razão para julgar. Sabe, os nossos sentimentos, nosso coração enganoso, já falei hoje aqui, nosso sentimento pode nos arrastar por caminhos ruins, errados. Aí você vai às vezes aconselhar uma pessoa e diz assim, olha, querido, isso não é de acordo com a palavra de Deus. Mas eu estou sentindo. Não importa o que você está sentindo.
Se não está de acordo com a palavra de Deus, vai dar ruim na sua vida. Eu sempre gosto de usar o exemplo lá da namoro com descrente, né? Pastor, achei uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, uma pessoa isso, aquilo, outro. Só tem um defeito, que é, não conhece o Senhor, não anda com o Senhor. Pronto, acabou. É a primeira coisa que o Senhor manda você observar, é isso. Essa pessoa não ama o Senhor, então acabou. A pessoa, não, pastor, mas eu quero, mas vai dar certo, mas vai mudar, mas isso, aquilo, outro. Queridos, o Senhor é sábio, Ele é todo sábio. Se Ele diz para você, não vai por aí, é porque não é bom. Aí você não é prudente. Você segue o seu coração, você segue os seus instintos. E aí depois você está chorando. Ah, é porque eu não sabia que ia ser assim. Ah, porque eu não pensava. Ah, porque depois que casou se transformou. Não! É porque você não ouviu o Senhor. Você não foi prudente. Você não ouviu a voz da sabedoria. É simplesmente isso. Também o nosso texto vai dizer que a sabedoria teme ao Senhor. Olha comigo aí o verso 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Olha o capítulo 9, verso 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, uma frase que se repete no livro de Provérbios. E a ideia é o quê? É que o Senhor, Ele é a fonte da sabedoria. Ele é o princípio, é o começo da sabedoria, é o próprio Senhor. A sabedoria vem de Deus, vem do Senhor. Agora, o que é temer ao Senhor? No verso 10, ele fala que tem a ver com conhecer a Deus, né? No capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento. É paralelo aqui que o texto faz. Conhecer na cultura hebraica não é meramente você ter alguma informação na sua cabeça. Conhecer tem a ver com relacionamento. A ideia aqui é de que temer o Senhor é você se relacionar com Ele, você amar o Senhor, você querer viver com Ele, andar com Ele, isso é temer o Senhor. Agora no verso 13 também fala, no capítulo 8, verso 13, diz, temer o Senhor é odiar o mal. A ideia aqui, irmão, é que se você conhece a Deus, se você ama a Deus, que é o sumo bem, você vai odiar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é contra Deus, toda sorte, toda forma de mal. Quando o Senhor nos alcança e nos transforma, nossa nova vida agora é essa, é lutar contra o pecado que nos assedia, é lutar contra aquilo que é mal, contra o que Deus diz que não presta, contra o que Deus diz que não deve fazer parte mais da nossa vida. Então, se eu temo o Senhor, eu ando com Ele, eu quero mais dEle, eu quero estar junto dEle, experimentando tudo que Ele tem para mim, e quero estar me apartando de tudo que não agrada a Ele. Isso é temer o Senhor. Ele vai dar alguns exemplos aqui de coisas que Deus considera como má, né? Ele fala ainda aí no verso 13, capítulo 8, 13. Ele diz, odeio o orgulho e a arrogância. A ideia aqui, né? Orgulho, arrogância, é você só pensar em você. Pessoas que só vivem para si mesmas, que só pensam nos seus próprios interesses, no que lhes satisfaz, essas pessoas não temem o Senhor. Ou pelo menos não estão andando com o Senhor, em sintonia com Ele. Porque o Senhor odeia o orgulhoso. O Senhor odeia o arrogante. Ele só pensa nele, ele despreza os outros. Ele acha que os outros são peças no tabuleiro dele, que ele pode usar do jeito que ele quiser, para os seus próprios benefícios. Se não estão servindo para ele, ele dispensa, ele descarta. O Senhor odeia essas coisas. A sabedoria odeia essas coisas. A outra palavra que ele fala aí, as outras duas palavras em paralelo, no verso 13, é que ele também odeia o mau comportamento e o falar perverso. O que o Senhor está querendo dizer com isso aqui? Deus odeia o comportamento pecaminoso e a linguagem pecaminosa. Tudo aquilo que você faz na sua vida que não agrada a Deus, Ele detesta isso. Se você quer andar com Ele, se você teme o Senhor, você deve jogar isso fora da sua vida. Todo tipo de linguagem, coisas que saem da sua boca, que são contrárias à palavra de Deus, você deve jogar isso fora. Isso significa o quê? A gente pensa logo em palavrão, né? Ah, palavrão não pode estar na minha boca mais. É verdade, não pode mais estar não.
mas também não pode estar mais ofensa, não pode estar mais mentira, não pode estar mais palavras que destroem outras pessoas, que diminuem outras pessoas, que envergonham outras pessoas. O Senhor detesta isso. Se o Senhor detesta, você deve detestar também. Se você quer andar com Ele, você deve detestar essas coisas também. Retire isso da sua vida. Porque a sabedoria, ela teme o Senhor. Sabe? Jesus morreu exatamente para arrancar o pecado da tua vida. Para te arrancar do lamaçal do pecado, para você viver uma vida nova de santidade com Ele. Então, se você diz que conhece Jesus, que ama Jesus, quer andar com Ele, como é que você pode continuar querendo estar mergulhado no pecado que custou a vida de Jesus? Que custou o sangue derramado dele? Não pode estar mais presente na sua vida. Jogue fora. Quer ser sábio? O que ele está dizendo aqui é: chega junto de Deus, anda com Ele, teme o Senhor. Sexta característica, versos 14 a 16 aí do capítulo 8. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Nota que aqui, a sabedoria, ela está relacionada com poder. Poder para exercer alguma coisa. Tem a ver com a capacitação. Ele dá exemplos aí: reinar, julgar, administrar. Tudo isso envolve lidar com pessoas. Então não importa quanto conhecimento você tenha adquirido aqui. Não importa se você tem mestrado, se você tem doutorado, MBA, PhD, não importa. Sem a sabedoria, qualquer posição que você consiga alcançar não vai durar. Você não vai durar ali. Porque você não sabe administrar, você não sabe governar, você não sabe executar, você não sabe lidar com pessoas. Você pode adquirir um conhecimento teórico, mas você precisa de sabedoria para colocar isso em prática e lidar com os outros de uma forma eficaz. A sabedoria, ela te capacita a isso. Ela te dá noções para que você possa executar isso, se colocar em posições de liderança. Não importa se você nasceu filho do rei e tal, se você for um mau rei, se você não tiver sabedoria para lidar com as pessoas, vai haver rebelião e vão tirar você do poder. É preciso de sabedoria, e a sabedoria está aí para nos capacitar a exercer posições na sociedade, em qualquer área que a gente queira servir com os dons que Deus nos deu. A sabedoria também se preocupa com o que permanece. Dá uma olhadinha aí nos versos 18 e 21. Capítulo 8, verso 18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Olha o verso 21. Concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Qual é a palavra de destaque aqui para nós? Duradouro. Sabe, o mundo ele te faz olhar para o agora, para o aqui e para o agora. Por quê? Porque o mundo não sabe, ele não olha para o amanhã. O mundo não sabe se ele vai ter um amanhã. O mundo não sabe para onde vai, ele não tem certeza de nada acerca do futuro. Você pergunta para qualquer pessoa que não ama Jesus, que não conhece Jesus, que não anda com Jesus: para onde é que você vai se você morrer hoje? Vai dizer: eu não sei, não dá para saber. É claro que dá, porque Jesus prometeu, e eu confio nele, eu acredito nele, então eu sei para onde é que eu vou. Mas o mundo não sabe para onde vai, não sabe porque não crê nas promessas, e não sabe porque sabe que vive de uma forma contrária às promessas de Deus. Sabe que se as promessas vão se cumprir, o negócio vai ser bom para eles. Deus, Ele está querendo que você olhe aqui então para aquilo que é duradouro, para aquilo que é permanente. O mundo diz assim, ó, pega rápido, aproveita rápido, usa rápido, porque a gente não sabe o que vai ser. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Deus está dizendo: não, vai com calma, analisa bem, vê se realmente isso é bom, se realmente isso é o melhor, porque você está construindo coisas que vão durar para sempre. A gente não vive só pelo agora,
a gente vive com os olhos na eternidade. Para o mundo, tudo é líquido, as coisas estão escorrendo entre os dedos, não tem uma forma ajustável. Para nós não, para nós as coisas são eternas. A gente sabe, a gente deve olhar com o olho naquilo que vai durar para sempre. Então ele fala aqui de riquezas, por exemplo. Mas aqui você não deve pensar apenas em bens materiais aqui nessa vida. Tem muitos crentes sábios que não vão ser ricos nessa vida. Você deve olhar para riquezas que duram, que são permanentes, que vão permanecer para sempre. Algumas pessoas, alguns crentes, Deus vai dar bens materiais mesmo, e eles vão fazer bom uso desses bens para a glória do Senhor. Mas se você não receber, se tudo for arrancado de você por causa de Jesus, ainda assim o que é que Jesus nos prometeu? Vocês estão juntando tesouro no céu. Vai ter uma hora que vocês vão receber tudo isso aí. Há galardões, há presentes para vocês na presença do Senhor. Ele fala aqui sobre honra. Você pode ser desprezado aqui nesse mundo, mas o que importa não é o que o mundo pensa de você, mas o que Deus sabe a seu respeito. Não importa se o mundo vira as costas e te ofende, o que importa é se Deus ri para você, se Deus tem prazer em você. Ele promete honra. É claro que o sábio, a tendência é que o próprio mundo reconheça a sabedoria dele, diga, não, esse cara aí é um cara honesto, esse cara aí é um cara honrado, ele cumpre os votos que faz, ele é um exemplo de cidadão. Mas em contextos onde os cristãos são perseguidos, mesmo que o mundo os despreze, a sabedoria vai trazer honra para eles no final. O Senhor está preocupado aqui com essa honra que dura. Ele não está preocupado com uma retidão, por exemplo, que é só maquiada. Ele não está preocupado aqui só com a aparência. Você buscar a aparência diante dos homens para que os homens te louvem. Ele está preocupado com o que ele vai achar de você. É esse tipo de honra que deve nos preocupar mais do que todas as coisas. Ele fala em prosperidade, inclusive no nosso texto. Tem a ver com satisfação, com bem-estar. Infelizmente é uma dessas palavras que o mundo distorceu e atrelou. Prosperidade é dinheiro. Não. Há cristãos que vão ser prósperos, que são prósperos aqui porque estão satisfeitos. Paulo disse assim, olha, eu soube ter muito dinheiro, e eu soube também não ter nada, ter escassez. E em todas as coisas eu estive o quê? Contente. Paulo desfrutava desse tipo de prosperidade que não pode ser arrancada pelas circunstâncias da vida. Um bem-estar que não depende das circunstâncias, depende do Senhor. Ele sabia para onde é que ele estava indo, ele sabia o que aguardava ele no final. Então a sabedoria está preocupada com o que permanece e a gente deveria estar preocupado com isso também. A última coisa acerca da sabedoria é que ela é divina. Olha aí os versos de 22 a 31 do capítulo 8. Ele diz, o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Só um detalhe, aqui na minha versão está, o Senhor me criou, mas uma forma melhor de traduzir isso seria, o Senhor me possuía. É porque é a mesma palavra, tá? O Senhor me possuía como o princípio do seu caminho, das suas obras, antes de suas obras mais antigas. A sabedoria já estava lá, na posse do Senhor. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, e a ideia aqui de nascer também está mais ligada com ser gerado, com a ideia de eu estava junto com Deus, participando da própria natureza de Deus. O texto continua, verso 25, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci, eu fui gerado, eu estava junto com Deus, eu partilhava de Deus. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sob a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem
a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. O que o texto está nos ensinando aqui? A sabedoria, ela fazia parte do próprio Deus. Deus usava a sabedoria, ele já possuía a sabedoria, usava a sabedoria para fazer tudo o que ele fez. Em outras palavras, todas as coisas, a criação, tudo foi feito com sabedoria. Essas coisas revelam a sabedoria do nosso Deus. Algumas pessoas olham para esse texto e eles dizem assim, olha, o texto está falando de Jesus, né? Porque de fato no Novo Testamento, quando João, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, ele vai falar de Jesus, parece que João tem esse texto em mente, né? Ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, né? Sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus vai dizer que Jesus também, ele é a sabedoria de Deus. Então parece que o texto tem algum tipo de relação com Jesus. Mas lembra, aqui irmãos, o autor quando está falando, ele está usando a sabedoria como uma metáfora, não é como se fosse uma pessoa, mas é uma metáfora. Apenas para dizer que tudo na criação exibe a sabedoria de Deus. Agora, é claro, Jesus, ele é a verdadeira personificação da sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Então é claro que em Jesus nós vamos ver a plenitude, a perfeição da sabedoria de Deus. E Jesus também estava no princípio criando todas as coisas, porque ele é Deus. Mas esse é o paralelo que nós encontramos aqui. Mas o ponto que a gente deveria extrair daqui desse texto, desse verso 8, são coisas do tipo, por exemplo, a ciência, ela usa, na verdade, a sabedoria. Ela aprende com a sabedoria. O método científico, por exemplo, é um método de observação da criação. Eu observo para tentar entender como funciona, para tentar reproduzir no laboratório, para ter certeza de que funciona daquela forma. O que o cientista está fazendo? Ele está olhando para a perfeição, para a sabedoria de Deus na criação e aprendendo com ela, aprendendo como as coisas funcionam. A reforma protestante, por exemplo, ela deu um avanço na área científica, porque eles entenderam exatamente isso, que a criação é como se fosse o terceiro livro de Deus. Tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a criação, onde ele também exibe a sua beleza, a sua graça, a sua sabedoria. Então o que nós podemos dizer é que a verdadeira ciência, ela vai revelar coisas boas, ela vai trazer coisas boas, descobertas boas, porque ela está observando a sabedoria de Deus. Agora é claro que como todas as coisas em que o homem toca, a ciência também não está imune à ação do pecado. E muitas vezes, ao invés de aprender com a criação, alguns cientistas vão distorcer os fatos da criação e tentar usar isso contra a Deus. Mas a ciência não é inimiga da religião. Outra coisa é que há prazer na criação, porque a criação ela revela algo do Criador. Mas há prazer para ser desfrutado pelos filhos de Deus. É claro que Deus ele é mais prazeroso do que tudo na criação. Mas se a criação revela algo dele, tem prazer nela para nós. É por isso que a gente se sente tão bem quando a gente vê um belo pôr do sol. É por isso que a gente se sente tão bem quando a gente toma aquele banho de mar, ou aquele banho de cachoeira, quando a gente faz aquela viagem e passa por paisagens tão bonitas, quando a gente experimenta aqueles sabores tão deliciosos, né? Seja de uma fruta, ou seja de uma coisa mesmo criada lá, um hambúrguer, né? Que foi feito com as coisas da criação. É por isso que a gente vê beleza, porque essas coisas estão refletindo o nosso Deus que é belo. Isso traz prazer para a gente, quando a gente desfruta da maneira correta. A gente chega então aí nos versos 32 a 36 e nós temos algumas conclusões dessa sessão. Ele vai dizer: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve. Vigiando diariamente a minha porta, espero junto às portas da minha casa,
Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. O que a gente aprende aqui? Primeiro, no verso 32, ouvir a sabedoria está relacionado com praticar a sabedoria. E está dizendo então que quando eu escuto e coloco em prática a sabedoria na minha vida, eu desfruto também de alegria, porque a sabedoria sempre vai me levar para bons caminhos. O verso 33 também tem a ver com se tornar sábio. Quanto mais eu escuto a sabedoria, mais sábio eu vou ser, porque estou aprendendo com ela. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Por isso não a despreze, se você quer ser sábio e quer tomar boas decisões. O verso 34 nos fala sobre o nosso dever também de procurar a sabedoria. A sabedoria ela está disponível, ela está com os braços abertos para a gente. Mas ela nos diz o quê? Que a gente deve responder a isso. Como é que a gente responde? Procurando sabedoria. Por isso que ele diz que ela tem prazer naqueles que estão na sua porta, que estão lá tentando encontrar com ela. E o verso 35 fala da bênção do Senhor. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Aquele que vive de acordo com a verdadeira sabedoria, desfruta o quê? Do favor do Senhor. Bênção do Senhor. O Senhor tem prazer sobre ele, é por isso que ele encontra vida. E o verso 36 faz esse alerta, né? Cuidado. Aquele que de mim se afasta, se você quer continuar andando pelos seus próprios caminhos, não pelo caminho da sabedoria, não pelo caminho de Deus, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Você está procurando prejuízo para você, dano para você, você está procurando, sem saber, a morte. É isso que o texto está dizendo aqui para nós. Mas por fim, o terceiro aspecto que eu falei, que ia ser mais rápido, né? Esse aí demorou bastante, mas o terceiro aspecto, ele é mais rápido aqui, é a identidade da insensatez, da loucura. Dá uma olhadinha comigo aí, no capítulo 9, verso 13, tá? A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância, que é a identidade dela. A tolice, a loucura, a insensatez que está te convidando para ter comunhão com ela é exibida. A ideia aqui é de que ela quer chamar a atenção. Ela busca várias maneiras de chamar a atenção. Ela pode gritar para chamar a atenção. Ela pode seduzir para chamar a atenção. Ela pode brigar para chamar a atenção, mas ela quer ser vista. É por isso que na sua tradução pode trazer alguma ênfase em um desses aspectos aqui, de seduzir ou de algo nesse sentido. Ela também é tola. Ela é louca, ela é insensata. Ela não percebe, e esse é o grande problema da tolice dela, que ela nem enxerga que as decisões que ela tem tomado vão desembocar em tragédia, em encrenca. Ela nem percebe, ela é tola. Essa é a loucura. O que ela oferece? Olha o verso 17, 9:17. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Ela está te oferecendo prazer, apetite, rápido, está dizendo para você que é fácil. Ela está te dizendo assim, olha, o que é proibido é mais gostoso. A fonte lá que não te pertence, a água de lá é mais doce, é mais gostosa. O pão que você não trabalhou para adquirir é mais prazeroso, por que você não pode ter? Vai lá, pega, desfruta. E você pode aplicar isso a qualquer outro tipo de prazer, que não é seu, que não é lícito, que não lhe pertence. Esse é o convite da loucura. Vem comigo porque lá é maravilhoso. Ela é irresponsável. Agora, olha o que ela entrega. Verso 18. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Quando você dá ouvidos para a loucura, você está entrando dentro de uma tumba, dentro de um caixão, porque ela está te chamando para caminhar para a destruição
e para a morte. Ela oferece prazer, ela oferece maravilhas, mas ela só entrega morte. O resultado disso na vida das pessoas, de quem escuta a sabedoria e de quem escuta a loucura, desses dois chamados, está aí no versículo do capítulo 9, nos versos de 7 a 9, o nosso último texto aqui. Ele vai dizer: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Lembra que a gente falou do inexperiente, a gente falou do tolo, e agora aparece uma outra palavrinha aqui. A palavra é o zombador. Pronto, o zombador é o estágio final da tolice e da loucura. O inexperiente, ele é enganado, ele não sabe o que é bom, o que é melhor, o que é pior. O tolo é aquele que já está tampando os ouvidos para a sabedoria. O zombador é aquele que luta contra a sabedoria, despreza com todas as forças, ele briga por causa disso. É por isso que está falando, quando o sábio chega para ele para dizer que ele está errado, ele não sabe ouvir críticas. Ele vai agredir, ele vai brigar, ele vai insultar. Esse é o zombador aqui. É isso que a loucura produz na vida de alguém. A pessoa está caminhando para o abismo, para a destruição, e ela continua como? De ouvidos tampados e brigando com quem tenta salvar ela, com quem tenta tirar a vida dela dali. É para aí, é isso que a loucura, que a tolice ela quer fazer na tua vida. Mas e o sábio? O sábio, porque ele aprendeu que ele não sabe de tudo, ele escuta a voz da sabedoria, ele dá ouvido às críticas, porque o interesse do sábio é o quê? É crescer mais e mais. É se tornar mais e mais parecido com a vontade de Deus, é se tornar mais e mais parecido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O meu desejo, essa tarde aqui, meus irmãos, é que vocês ouçam e atendam ao convite da sabedoria. Rejeitem o convite da loucura. Jesus foi naquela cruz, Ele morreu ali para dar nova vida para todo aquele que crê no nome dEle. Ele morreu ali para tornar você sábio, viver de uma maneira diferente, de uma maneira que honra a Deus, que agrada a Deus, e que traz, irmãos, benefício para a sua própria vida, para que no final você esteja com Ele, e desfrute das delícias que existem perpetuamente na sua presença. O meu desejo é que você ouça o convite de Jesus, ouça o convite da sabedoria, e corra para Ele. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, te louvamos pela Tua palavra. Eu te peço, Senhor, aplica ela no coração dos meus irmãos. Faz o que eu não posso fazer, ó meu Deus. Que a Tua sabedoria invada, pelo poder do Teu Espírito, o coração de cada um aqui. E os transforme, Senhor, em pessoas que glorificam o Teu nome, que honram o Teu nome, que Te amam e que querem andar contigo. Essa é a minha oração. No nome de Jesus.